valor de resistência shunt, tem a corrente. Certo? E aqui o nosso sensor, a bobina de Rogowski, conectado a um osciloscópio. Aqui estão duas fotografias para vocês terem a visão geral da montagem lá. Está aqui o experimento da bobina de Rogowski, as esferas condutoras. A descarga ocorre aqui, né, nesse gapzinho entre as duas esferas, certo? E ela é transmitida por essas chapas metálicas para o experimento aqui, para a haste metálica. Certo? A descarga passa por aqui, depois volta pelas hastes que estão conectadas aqui, aqui não dá para ver, mas tem uma haste aqui por trás que leva para o sistema de aterramento. Então aqui está o varistor, a haste metálica, e aqui o nosso sensor bobina de Rogowski, né? Aqui as ponteiras do osciloscópio, né? Tá elas aqui também, certo? O osciloscópio. Pronto, aí são alguns resultados colhidos, né, com os testes com a bobina de Rogowski isoladamente. Certo? Então, as tensões de interesse para a gente aqui são aquelas apresentadas pelos canais 2 e 3. Certo? O canal 2 apresenta tensão nos terminais do resistor shunt. Ela é importante para a gente conhecer o valor de pico da corrente, para poder caracterizar a bobina. Certo? E o canal 3 apresenta tensão nos terminais da própria bobina. Para esse primeiro teste, foi verificado uma tensão de pico no resistor shunt de 30 volts, que dividido pela sua resistência shunt nos dá uma corrente, um pico de corrente de 2,85 kA. Certo? E essa corrente provocou uma resposta na bobina de Rogowski, cujo pico é de 154 volts. Você pode ver por aqui, né? O próprio osciloscópio nos dá os valores de pico. Aí seria um segundo teste, né, onde foi inserida agora uma corrente de 4,2 kA, uma corrente maior, certo? E nos deu uma resposta, que já era esperada, maior, né, da tensão nos terminais do sensor, né, da bobina. Bem, aqui é um terceiro teste com uma corrente um pouco maior, 5,15 kA, e o valor de tensão de pico que a gente obteve, né, nos terminais da bobina foi de 272 volts. Novamente, um novo teste, uma tensão maior, uma corrente impulsiva maior de 6,85 kA, nos dando também uma tensão maior nos terminais da bobina, né, 352 volts. Até prestado aqui. E esse é o último teste que a gente fez, certo? Uma valor de corrente, certo? De 8,35 kA, certo? Nos deu uma tensão de 392 volts. Pronto. E como a ideia era caracterizar a bobina, né, nós escolhemos esses 5 testes, vamos dizer, e com os valores de pico de corrente e os valores de pico de tensão, a gente traçou uma curva de resposta, né, já que os fabricantes, né, não tinham ainda nos fornecido. Certo? Então, aqui está o gráfico dos picos positivos de tensão na bobina de Rogowski versus as correntes impulsivas que atravessou a bobina. Certo? Então, você tem um aspecto, né, que já era esperado, mas a gente precisava dessa confirmação, que é um aspecto linear de resposta da bobina de tensão da bobina de Rogowski frente à corrente de descarga. Certo? Então você vai ter aqui tensões variando de 150 volts a 400 volts para correntes que estão variando de aproximadamente 2,5 a 8,5 kA. Bem, surgiu uma outra dúvida. Essa bobina ia ficar instalada numa torre de linha de transmissão. E sobre essa torre sempre tem, certo? Quando os para-raios são conectados na estrutura metálica da torre, você sempre percebe uma corrente circulando nessa torre, em regime permanente. Certo? Alguns livros, inclusive, trazem valores de até 30 a 40 amperes, certo? De corrente circulando pela estrutura metálica da torre. Certo? Então, surgiu a dúvida de, bem, será que a bobina de Rogowski também ela vai perceber essas correntes e aí vai inferir erro no sistema, né, já que ela vai me dar um valor de tensão em que o usuário, no caso a chefe, vai pensar ser uma descarga e não é uma descarga, é simplesmente a corrente que está circulando. Então, vamos fazer teste. Aí a gente fez teste. Certo? Esse aqui é o diagrama, o esquema de teste, né, de montagem de teste lá em Campina Grande, também em Campina Grande, certo? Para esse tipo, para testes em AC
da bobina de Rogowski. Então você tem um TP como gerador dessa corrente, você tem um cabo de força, um cabo de alta suportabilidade elétrica, um alicate no perímetro para a gente ter controle do valor da corrente que está passando pelo cabo, certo? E a bobina, né? Que é o item de interesse do teste aí, né? A corrente que a gente gerou aí, certo? Foi de 380 amperes, já é bem altinha, né? Então, e não foi verificado nenhuma resposta de tensão da bobina. Então, isso para a gente é bom, porque ela só vai perceber as correntes de descarga e não as correntes de frequência industrial. Certo? Está aí a foto dos testes. Está aqui o TP, esse cara é alto mesmo assim, certo? É um transformador de potencial. Aqui está o cabo que eu falei, né? Aquele cabo de força. Certo? Aqui o alicate em perímetro. E aqui a bobina sob teste. Certo? Esse cabo chegou a aquecer, inclusive. Né? Pronto. Realizados os testes com a bobina de Rogowski isoladamente, a gente partiu para os testes, né? Da bobina de Rogowski acoplada ao circuito, né? Que é o segundo momento, né? Do sistema. Certo? Então aqui está o diagrama em blocos de teste com a bobina de Rogowski acoplada ao circuito eletrônico condensador de sinais, né? Em que você vai ter esses testes, né? Foram realizados, obviamente, lá no laboratório de alta tensão da Universidade Federal de Campina Grande. Então, esse diagrama de blocos está dividido da seguinte forma. Bloco 1 é o gerador de descarga padrão, que vai gerar corrente tipo 8/20 milissegundos. Você tem também no bloco 2, né, o aparato, a montagem lá com haste metálica aterrada, mais bobina de Rogowski, né, mais varistor, tal, já é conhecido de vocês. Bloco 3, e aí é o bloco de interesse desses testes, né, que é o circuito eletrônico condensador de sinais. E o bloco 4 seria o elemento de medição, né, o instrumento de medição, que é o osciloscópio. Aí é um diagrama, né, diagrama esquemático de teste, certo? Onde você tem o gerador de corrente possível, 8/20 milissegundos. Você tem as esferas condutoras, vão ser golpeadas pela descarga, né, e transferir essa corrente de descarga ao experimento. Você tem o varistor como elemento limitador de corrente, o resistor shunt para obter o valor do pico de corrente de descarga. Você tem a bobina de Rogowski, que é o nosso sensor, certo? E o circuito de interesse aí nos testes, que é o circuito eletrônico condicionador de sinais. Certo? E aqui como elemento de medição, você tem o osciloscópio. Bem, aí vou apresentar alguns dos resultados obtidos, né, do conjunto bobina de Rogowski e circuito eletrônico condicionador de sinais. Certo? Então aqui está as tensões. Esse azul mais claro já é conhecido, né, que é a tensão dos terminais do resistor shunt para obter o valor de pico de corrente. Certo? O violeta ou roxo violeta, tensão nos terminais da bobina, certo? E esse de cor verde seria a tensão nos terminais do circuito, na saída, né? Os terminais de saída do circuito eletrônico condicionador de sinais. Certo? Então, para uma corrente de pico de 3,5 kA, certo? Nós verificamos, nesse primeiro teste, um valor de menos 1,4 volts, né? E é esse valor que está aqui, estabilizado aqui, né? Depois de um certo período de tempo, certo? Na saída do circuito eletrônico condicionador de sinais. Realizamos um segundo teste, em que foi inserida uma corrente de 4,5 kA e verificamos um valor de menos 1,4 volts de resposta estabilizada aqui do circuito eletrônico condicionador de sinais. Um terceiro teste foi realizado, onde foi inserida uma corrente de 6,15 kA, uma corrente de descarga de 6,15 kA, e a tensão verificada após certo período, né, uma tensão estabilizada do circuito eletrônico condicionador de sinais, foi de menos 1,6 volts. E um quarto teste, agora com uma corrente maior, né, 8,25 kA, nos deu como resposta